Graça, amor, sabedoria e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 Pedro, capítulo 4. Vivendo para Deus. Deus está concedendo vida a você e a mim hoje, para que nós vivamos para Ele. Somos filhos de Deus, somos seus servos aqui na terra, somos seus sacerdotes aqui, para fazer a sua vontade, sendo instrumentos de intercessão pelos seres humanos e de salvação para os seres humanos nossos contemporâneos. Louvado seja Deus. Capítulo 4 de 1 Pedro. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se também, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Repetindo, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Você e eu que aqui estamos, servos de Deus, não vivemos mais para satisfazer as paixões do nosso corpo, as paixões da nossa natureza humana corrompida. Nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Meu amado, minha amada, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos dizer não para as paixões do nosso corpo, de dizer não para os maus desejos do nosso corpo, e sim para a vontade de Deus. Quando fazemos isso, o Espírito Santo nos capacita a viver em santidade. Ele vai nos tornando cada vez mais santos, ele vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que quer fazer-nos mansos, humildes e amáveis. Nós estamos aqui para fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E quando fazemos isso, nós vamos descobrindo quão boa, quão agradável, quão perfeita, quão maravilhosa é a vontade de Deus. Deus quer a nossa felicidade. Seus mandamentos são para a nossa felicidade, não para nos entristecer, não para nos prender. Seus mandamentos nos libertam do pecado que nos escravizava antes. Digamos não à nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva, e sim para Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos escolheu, pagou um imenso preço pela nossa salvação e nos deixou aqui para servi-lo, para fazer a sua vontade. Você e eu, servos de Deus, vivemos aqui para fazer a vontade do nosso Pai, pelo poder do seu Espírito Santo que em nós habita. Louvado seja Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder
para todo sempre. Amém. Sofrendo por ser cristão. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vivemos para fazer a vontade de Deus. Morremos para nós mesmos com Jesus Cristo, lá na cruz. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você morreu há 2000 anos com Ele lá na cruz. E nasceu de novo, pelo poder da ressurreição de Cristo, com um novo Espírito, no qual habita o próprio Deus, o Espírito Santo, para viver uma vida santa que agrada a Deus. Como cristão, você vive para fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, maravilhosa. Dediquemo-nos à oração. Amemo-nos sinceramente, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejamos hospitaleiros sem reclamar. E exerçamos o dom que Deus nos deu. Todo cristão tem pelo menos um dom dado por Deus. Ponha em prática. Ponha em prática. Ele te deu o dom para que você o exerça, para que você o pratique. Ponha em prática o dom que Deus te deu. Normalmente nós temos mais de um dom, mas pelo menos um dom Deus te deu. Põe em prática para honrar a Deus. Para honrar a Deus. Tudo façamos para glorificar a Jesus Cristo. Tudo passamos para engrandecer o nome de Jesus. Para dar glória a Ele, através do poder dele em nós, do seu Santo Espírito em nós. Jesus nos alertou que no mundo nós teremos aflições. Mas Ele está conosco e está no controle de tudo. E Ele usa as aflições para nos santificar. E Ele usa as aflições para nos fortalecer. Ele usa as provações para nos aprovar. Para nos aprovar. Louvemos a Deus. Se sofremos porque somos santos, se sofremos porque servimos a Deus, porque amamos a Deus, aleluia, glória a Deus. Soframos de acordo com a vontade de Deus. Não vamos sofrer por pecados que a gente cedeu a eles. Aí vem o sofrimento por causa do pecado. Vamos sofrer segundo a vontade de Deus. Tudo em sua vida e em minha vida só chegou a você e a mim tendo passado antes por Deus. Se tem sofrimento na sua vida, Ele permitiu que chegasse aí, com um bom propósito, te santificar, te fazer aprovado e te dar experiência para que você possa ajudar o seu próximo que for passar, estiver passando pelo mesmo problema que você já passou e venceu. Você já é mais do que vitorioso por aquele que te amou, por Jesus Cristo. No meio dos sofrimentos, você já é mais do que vitorioso. Alegre o seu coração e glorifique a Deus. Muito obrigado, Pai amado, porque Tu cuidas de nós. Nós não estamos abandonados aqui. Tu cuidas de nós. E Tu és tão poderoso que transforma a maldição em bênção. E tu és tão poderoso e tão amoroso que fazes com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque nós Te amamos. Nós Te amamos, Pai amado. Nós Te amamos, Jesus querido. Nós Te amamos, maravilhoso Espírito Santo de Deus. Enche-nos de Ti. Governa-nos. Glorifica a Cristo Jesus em nós e através de nós. Amém.